pessoal, tudo bem? Eu sou o Fred Pinho, sou empresário, mentor de negócios e idealizador do Lucrativamente 2020. E nesse momento eu estou trazendo aí para você um conteúdo super importante. E se você é empresário e está à frente de uma empresa com 5 ou mais funcionários, olha, pode ter certeza que esse conteúdo é para você. E se você é gestor e está à frente de uma equipe com mais de 5 também, pode ficar aqui, porque nós estamos falando de algo que você sabe muito bem o que é e com certeza isso vai poder agregar nos seus conhecimentos. Mas antes que eu comece e vá diretamente ao ponto, é importante que você saiba por que é que eu estou falando aqui. Gente, há pouco tempo atrás eu protagonizei uma grande mudança na minha vida empresarial. A minha trajetória foi pivotada, como se realmente eu estivesse fazendo parte aí de uma grande startup que não começou agora, tá certo? Então, como eu fiz uma mudança considerável, eu saí de uma história de 23 anos no segmento automotivo e passei agora a me dedicar com exclusividade ao novo segmento, que é exatamente o segmento de educação corporativa, formação empresarial, tudo com foco em resultados. Muitas pessoas passaram a me perguntar como é que tinha sido essa mudança. Fred, como é que foi isso? E de repente ali, 20 e tantos anos de atividade na área automotiva, com empresa forte, marca forte, 4 lojas, e o Fred veio mudando, e de repente, quando a mudança veio por completo, algumas pessoas próximas até se assustaram. E como você vai perceber aqui, eu me interesso muito pela opinião das pessoas que possam realmente agregar valor para mim. De tal maneira que eu passei a responder zaps com esse tema, eu passei a responder directs, inclusive até lives eu fiz, sempre com o intuito de esclarecer e mostrar para as pessoas como foi que eu estruturei essa minha mudança. E de fato, gente, o que está no eixo de tudo isso é exatamente o fato de que eu resolvi me conectar com um projeto que não começou agora, começou há mais de 20 anos também, quando eu tive a oportunidade de liderar, de estar à frente e presidir uma entidade de empresários, na verdade uma entidade de jovens empresários, depois fui vice-presidente de outras grandes instituições e entidades empresariais, e ali eu passei a ter contato com empresários. Passei a ter um contato privilegiado. Comecei a entrar num processo em que eu aprendia muito com os mais experientes e conseguia fazer até uma troca, uma condução de conhecimento para os outros que inclusive eram por mim liderados. E isso, gente, eu fui internalizando de tal maneira que mesmo durante toda a minha trajetória em que eu fiquei ali na minha área automotiva, eu sempre passei a dedicar muito às minhas leituras, o meu senso de observação e naturalmente isso foi se transformando assim num modo de viver. De tal maneira que toda vida que alguém me procurava para algum aconselhamento, eu sempre procurei fazer isso de maneira estruturada. Porque eu também tenho a plena convicção de que a melhor maneira que você tem de aprender é procurando também ensinar, é dividindo aquilo que você sabe. Então, quando foi há 5 anos atrás, eu, com isso, caminhando junto comigo durante tantos anos, eu dei um primeiro passo. Eu fiz uma palestra. E essa palestra, que foi realizada lá na Livraria Cultura, ela me chamou muito a atenção, porque depois de eu colocar lá todos os meus conteúdos, né, de repente eu surpreendi as pessoas, olha, o Fred Pinho está marcando uma palestra na Livraria Cultura e tal. Teve uma pessoa que quando acabou essa palestra, um empresário, que eu não esqueço até hoje, chegou e disse: Fred, ok, concordei com tudo que você disse, tudo que você falou impactou em mim, foi importante para mim, mas agora me diz, Fred, qual é o próximo passo? Olha, gente, a pergunta me pegou de surpresa e atingiu em cheio. Porque aquele empresário me perguntou assim: e se eu quiser continuar contigo, como é que eu faço? E a resposta que eu dei para ele era que, olha, quando eu tiver uma outra palestra, eu te chamo. Só que eu não foquei mais exatamente nesse instrumento importante chamado palestra. Eu me dediquei a criar o meu método de mentoria empresarial. Automaticamente começaram as mentorias individuais, depois vieram os grupos de mentoria, e agora cá estou eu à frente de um evento como esse, que foi feito para ser realmente, gente, eu coloco para vocês aqui, um marco nessa mudança, porque eu acho que as coisas têm que ser feitas assim, de maneira muito clara, objetiva, e principalmente que os momentos importantes da vida devem ser celebrados. Agora, por que isso tem conexão direta com a geração de grandes resultados? Fica aqui comigo. Olha só, todas as pessoas que eu estou convidando para estar comigo nesse evento
São empresários, gestores, amigos, pessoas que eu admiro. O Elias Leite, Geraldo Luciano, o presidente do Mundo Pet, Luiz André Bastos, que acabou de receber um puta de um aporte de um grande fundo de investimento, Samuel Siqueiroli, da VSI, que é a incorporadora de todos os hotéis da Hard Rock que estão em obra hoje no Brasil. Gente muito boa, gente de muito conhecimento. E um exemplo também muito grande é o Luiz Sérgio Vieira, que é presidente da Ernst Young do Brasil e de investimentos para a América Latina. Qual foi o meu critério de escolher essas pessoas? Por que eu estou trazendo essas pessoas para falar com a gente? Marília Fiuza, Anderson Rocha, por quê? Porque eu pude perceber que de uma maneira ou de outra elas também praticaram esses 3 pontos fundamentais, esses 3 fundamentos na trajetória delas. Algumas com mais intensidade no ponto 1 ou 2, outras no 2 ou 3, alguns de maneira inclusive inconsciente, mas por quê? Que eu vejo que elas praticaram, como eu sugiro que você pratique também. Porque o que eu estou trazendo é um conhecimento universal. É um conhecimento que vem à base de muita literatura, muita experiência prática, muito contato com o empresário. E aí eu quero que você observe o que nós podemos fazer, os 3 pontos fundamentais para garantir essa geração de grandes resultados. E aí eu começo com o primeiro ponto, que é exatamente o seguinte: quando as pessoas vão trabalhar a questão de uma empresa, elas definem logo de cara qual é o seu produto. E aí um cara chamado Simon Sinek, que é um cara britânico, que fez uma palestra chamada TED, que não só mudou a vida dele, mas mudou a vida de muita gente, inclusive eu, que hoje tenho aqui inclusive o livro dele, sugeriu o seguinte: olha, todo mundo começa com o quê? Todo mundo sugere que se comece com o quê? Tá? Que você deva definir o que você quer fazer na sua vida, como profissional, seja empresário, gestor ou qualquer outra atividade, ou uma empresa também defina logo qual é o seu produto. E aí, claro, ele mostrou que, peraí, isso não é o suficiente, porque nós temos que também definir qual é o como. E aí você tem que definir muito bem quais são os caminhos, qual o seu modelo de produtividade, qual o seu modelo operacional, para que você possa entregar esse o quê, que é claro, todo mundo acredita que se isso está no mundo empresarial é porque é um quê para o qual existe mercado. Existem pessoas que queiram demandar aquele o quê, produto ou serviço. Mas ele fez no nosso aprofundamento do seu estudo uma colocação que foi brilhante. Porque até então, gente, ele estava conectado com o que existia dentro do normal. E ele nos explicou algo muito impactante. Olha só, ele mostrou que tudo começa, na verdade, com um porquê. Que é exatamente a questão do propósito. E aí, você deve estar pensando, bom, mas esse papo aqui é empresarial e eu estou falando de negócio mesmo. Mas o Fred disse que ia me contar aqui uma história onde eu ia melhorar meus resultados, torná-los grandes resultados. É isso mesmo. Preste atenção. Vou te dar agora um exemplo, tá? Eu vou falar para você primeiro sobre um cara chamado Henry Ford. Tá? O Henry Ford, claro, é considerado o inventor do automóvel. Na verdade, ele é um cara que reinventou as carruagens que eram a cavalo. E ele fez isso por quê? Porque, na verdade, você precisar de 1 ou 2 ou 3 cavalos para poder se locomover numa carruagem era algo muito complicado. E aí ele tornou esse processo mais eficiente, porque os cavalos você tinha que alimentar de uma maneira específica. Cavalo também tem dia se acorda de um jeito como acorda do outro, tem até vontade própria, né? E cavalos sujavam muito as ruas da cidade, claro, onde ele morava. E aí ele teve a iniciativa de estudar como poderia fazer isso melhor. E aí ele conciliou 2 coisas, o motor a combustão, que já existia, com algo em cima de 4 rodas, e aí veio o carro. Mas o Henry Ford ele ficou muito célebre quando ele foi tão focado no quê? Porque ele disse, olha, eu vou fabricar carros automotivos, são carruagens que não são movidas a cavalo. E a associação é curiosa porque até hoje as fabricantes sugerem que determinado motor tem tantos cavalos, né? Então veio a origem do carro foi essa. Mas quando ele caminhou para o como, foi que ele também entrou para a história. Porque ele foi o precursor de tudo que se sabe no começo
da questão da produtividade, da eficiência, né? Já tinha passado aí a Revolução Industrial e o cara disse, agora nós temos que ter eficiência. E aí veio a frase célebre do Henry Ford que disse, produzirei carros de qualquer cor, contanto que sejam pretos. Só pretos. Caramba, né? Como ele tornou o processo eficiente. Só que nesse momento ele esqueceu de algo muito importante. E aí ele foi tão focado no que e no como, que eu vou trazer para a nossa conversa aqui um cara chamado agora Alfred Sloan. O Alfred Sloan, ele foi um executivo da GM. Ele foi um presidente da GM. Agora esse cara mudou a trajetória, não só da GM, como a história da indústria automobilística, porque ele disse, ok, carro deve ter eficiência, carro deve ser produzido em massa, carro deve ser feito com muito cuidado operacional, mas detalhe, foi ele que disse que carro tem que ter ano. Ano. Meus amigos, pensa aqui comigo. Por que que um carro deveria ter que ter um ano? A sua geladeira, ela tem ano? Você comprou uma geladeira 2016 com modelo 2017? Por acaso, quando chegou em 2018, a sua esposa chegou e disse, olha, eu não quero mais essa geladeira porque ela está agora defasada. Ou você, que é empresária, comprou alguma vez algum objeto, uma joia, uma coisa que acha muito legal, uma roupa e achou que ela pereceria porque ela virou de ano? Pois então, muito bem. O Alfred Sloan, ele fez uma conexão com o porquê, porque ele introduziu a questão do status. E status é uma coisa muito pessoal, é uma coisa profunda, é uma coisa que tem muito a ver com o nosso sentido de vida, com quem sou eu. E aí, gente, a história, vocês sabem, né, como se criou um conceito em torno do carro que foi muito além exatamente do que era e de como fabricá-lo, e passou a ser uma indústria muitas vezes focada também em questões relacionadas ao próprio status. Agora eu vou trazer um outro exemplo, que é um exemplo bem recente, que é um cara chamado Elon Musk, tá? Um sul-africano que não foi o cara que abriu a Tesla, que hoje é a marca mais valiosa no segmento automotivo. Ele foi o cara que entrou naquele negócio porque teve uma visão empresarial, e já já eu falo sobre visão empresarial, e esse cara passou a ser um grande impulsionador de talvez hoje um dos maiores motores que tem a ver com o propósito. Porque ele decidiu que iria produzir carros com toda a sofisticação, com todo o conceito, mas esses carros teriam que ser, primeiro, baseados em energias renováveis. Portanto, o carro tinha que ser elétrico. Mas esse carro também teria que ter uma tremenda eficiência, até mesmo porque se não tivesse, ele não iria vender. Não existem tantos postos para abastecer energia elétrica para carros, como existem já instalados o de energia não renovável, que é a gasolina, que é o petróleo, um recurso natural que provoca guerras, enquanto você pode produzir energia elétrica até com o vento, inclusive com a água também, que é a matriz que já está sendo ultrapassada, até energia solar. Então, quando ele se conectou com a sua Tesla, no conceito do propósito que hoje tem muito a ver com o mundo. As pessoas realmente estão mais preocupadas com a questão do meio ambiente. E mais, ele disse que o carro não deveria requerer tanto esforço cognitivo de quem está dirigindo, nem expor as pessoas tanto ao risco. Então ele pensou, se eu posso colocar um computador sobre rodas, movido a energia renovável, e as pessoas perceberem que elas estarão alinhadas dessa maneira com o meio ambiente, consigo mesmo, com o seu conforto e com a sua segurança, bom, a história é a seguinte. Hoje, essa empresa ela tem 0,7% do mercado mundial de automóveis. Só 0,7% em carros produzidos. Mas ela vale o dobro. Ela vale sozinha o dobro do que vale a GM e a Ford juntas. E, inclusive, ultrapassou agora a Toyota em julho desse ano de 2020 e passou a ser a empresa mais valiosa na área automotiva do planeta. Mas tem uma empresa que vale muito mais do que ela, que é a Apple. E a Apple vale mais por quê? Porque o Steve Jobs é outro cara muito visionário e é um cara que entendeu rapidamente que a Apple deveria ter um conceito, além de uma boa eficiência, além de um bom produto.
que inclusive tem gente que nem gosta, eu tenho dificuldade de lidar com o iOS, de lidar com os recursos da Apple. Mas eu tenho que reconhecer, é uma puta marca e é realmente uma grande referência de uma marca que envolve propósito e, portanto, é aquilo que move a empresa. Mas o que move a empresa, quando aquilo ali está conectado com o eixo das pessoas, com o propósito das pessoas, é fácil se transformar também no eixo que move o próprio empresário, o próprio gestor. E aí aquele eixo não só abastece a empresa, motiva a empresa, como ela passa a abastecer o empresário, a motivar o próprio empresário e gestor. E aí esse propósito, para mim, agora ele vem para um outro conceito fundamental, que esse conceito aqui é meu, que é exatamente o conceito da eficácia empresarial. Eficácia do empresário, prefiro dizer inclusive, tá? Mas você pode entender como sendo um conceito da eficácia do empresário ou do gestor. Meus amigos, começa assim, ó, tá certo? Nós temos, tá, a eficácia no eixo. Entenda que o conceito de eficácia é esse que você já conhece. Beleza. Eficácia é quando alguém faz aquilo que tem que ser feito e faz bem feito. É quando alguém se dedica ao que é realmente importante, faz parte das suas atribuições e, portanto, faz aquilo bem feito. A diferença com a eficiência nós veremos logo à frente. Mas qual é a eficácia do empresário? Ela é exatamente aquilo que entrega para a sua própria empresa aquilo que é mais importante para o seu negócio. Qualquer coisa que esse empresário faça que não esteja conectada com esse conceito da eficácia do empresário, ela está sendo um desperdício sob certos aspectos. E eu vou explicar. O que é o mais importante é que quando você conecta um porquê, ou seja, um propósito com o conceito da eficácia, essa energia que move o empresário no primeiro momento, porque ele está buscando ser revolucionário, o que é um propósito que move uma empresa e move um empresário e conquista seus clientes? Nós queremos ser o maior do mundo, nós queremos ser a melhor empresa, queremos ter a maior eficiência. Poxa, quem não se motiva com isso? Leve esse conceito para a sua empresa, coloque um desafio para eles que seja desassociado da questão financeira. E diga a eles que o mais importante é alcançar a liderança do mercado. Eles vão alcançar junto com você e isso vai te dar resultados, se você tiver os elementos bem cuidados da eficácia. O que é a eficácia? Visão empresarial, decisões qualificadas, implementação, que no caso está associada à operação, capacidade de implementar projetos, implementar novos negócios, implementar mudanças, implementar inovações, que é muito importante. E, por fim, a própria gestão. Então, observe, aquilo que muitas vezes as pessoas acham que o empresário tem que entregar para a sua empresa, ou o gestor, é só a própria gestão, para mim, ela é a ferramenta que vai aferir se esses outros três elementos, eles estão bem alinhados. É aqui que você vai aferir se isso aqui está dando resultados. Porém, gente, dentro também da visão de um círculo, existem algumas zonas de risco que eu devo trazer para você. Porque agora está tudo bem, certo? Eu estou dizendo que o conceito da eficácia é fazer bem feito o que tem que ser feito. O que tem que ser feito é ter uma visão empresarial, portanto, ser um visionário, ser um cara que decide de maneira qualificada e ser alguém que tem capacidade de implementação. E, em seguida, poder gerenciar tudo isso para que dê resultados, controles, ou seja, você possa aferir se as suas metas estão sendo atingidas e a mais importante delas, que é a de rentabilidade no meu conceito, ok? Então vamos lá. O que é que pode lhe tirar do contexto da eficácia? O primeiro risco é o falso positivo. O que é o falso positivo, Fred? Olha, gente, o falso positivo é tão somente quando você tem a seguinte situação. Vou logo para o exemplo, tá? Imagina um empresário, e eu creio que isso não aconteça aqui nesse grupo, ele tem por hábito arrumar as estantes do seu estabelecimento. Então,
Toda vida que ele chega lá, a maior parte do tempo ele gasta pegando e fazendo toda a arrumação daquilo que é importante, e realmente é importante. Uma vitrine, uma prateleira, uma estrutura, um showroom bem estruturado é fundamental. Tanto é que ele é o P do marketing, né? Ele tem a ver com algo muito importante, que tem a estrutura, o seu ponto, sua localização, a sua promoção, que aí já é outro P do marketing. Tudo isso pode ser cuidado pelo empresário. Mas se ele dedica um tempo excessivo para essa atividade de arrumar as prateleiras, aí eu pergunto, quem é que está cuidando da visão naquele momento? Quem está cuidando de tomar decisões importantes para aquele negócio que sejam mais impactantes do que as prateleiras? Quem é que está implementando as mudanças, as inovações necessárias? E, meu Deus, enquanto ele arruma as prateleiras, quem é que está gerenciando o negócio? E eu já vi isso na prática, gente. E eu pude enxergar os desdobramentos que aconteceram com alguns empresários que se dedicavam a essas questões, mas detalhe, era algo que era inconsciente, de tal maneira que o falso positivo, ele é uma zona de risco, ele é uma pegadinha empresarial, ele é muito sedutor, é aquilo que dá ao empresário a impressão de que ele foi produtivo, mas no fundo ele não foi, e ele pode acabar o dia cansado, todo aqui focado em falsos positivos. Então aqui, tudo que pode ser delegado, peraí, ok, delegação é um conceito que você já sabe. Delegado para lhe dar tempo para você estar focado na visão, decisão, implementação e gestão. Fred, como é que eu então faço para ter tempo com relação à visão e decisão? Eu tenho que marcar uma hora na minha agenda, tipo de 14 às 15 horas? Não, não de forma alguma. Você só precisa ter uma agenda organizada, e você precisa ter uma metodologia de trabalho e ter de tal maneira uma visão a respeito da importância disso aqui, de ser eficaz como empresário, que você se organize e tenha tempo para, eventualmente, claro, botar a mão no queixo, pensar e pensar sobre o seu negócio. Analisar relatórios, analisar a concorrência, ler, participar de grupos de empresários, ter relacionamentos empresariais que possam lhe mudar a sua visão. Porque quando você é um cara visionário, o visionário ele tem a grande vantagem de enxergar coisas que os outros não viram. E tá lá um monte de alternativas. Mas quando você tem muitas visões, também são muitos caminhos. Quem tem muitas prioridades não tem nenhuma. E é a decisão que qualifica a visão. E nesse sentido, você vai ter isso não exatamente marcando hora, uma reunião com você mesmo. Não vai funcionar. Você tem que colocar isso como uma prioridade, reservar tempo para você ter juízo para fazer isso. E o empresário que é funcionário da própria empresa, o empresário CLT, o empresário que se torna um escravo da operação, o empresário que não consegue se organizar, delegar, confiar, ter indicadores, gerar autonomia nas pessoas, se essa empresa crescer, ela cresce em cima dele. Claro, é ele que está controlando tudo. Se ele sair, a empresa cai. O problema é o seguinte, quanto mais crescer, mais ela vai achatando esse empresário. E chega uma hora que ele já não aguenta mais de tanta pressão. E eu mesmo já pude ouvir de empresários o seguinte relato. Rapaz, tem horas que pode estar dando o dinheiro que for. Isso aqui não compensa para mim. Puxa vida. Por que essa pressão está tão concentrada nele? Porque, eventualmente, faltou a ele a visão de dividir aquela pressão. Só que a pressão é difícil você dividir. O bom é dividir antes da pressão as atividades, fazer um planejamento e trazer as pessoas certas para você. Dito isso, a próxima faixa do conceito da eficácia empresarial é exatamente o erro técnico. Fred, que história é essa de erro técnico agora? Vou até mudar de cor, tá? O erro técnico. Gente, erro é erro. Erro é erro. A gente erra porque não soube fazer o certo. Normalmente você erra querendo acertar. Agora, meus amigos, quando você erra querendo acertar é porque lhe faltou conhecimento do que é o certo. Porque se você soubesse, você faria o certo. É simples assim. O que não é simples e se torna complexo para alguns empresários muitas vezes, e eu sei o que eu estou falando, gente. Eu estou na mesma pele sua, são 30 e tantos anos aí, conduzindo isso.
mas eu observava a minha empresa, como eu observo tudo, nela e nas todas que eu tive, mas também observo o comportamento dos outros. É um hábito meu. E agora se transformou nesse meu grande, na minha grande atividade, que, poxa, meu, que me move, é literalmente o meu propósito e a minha eficácia. Por quê? Porque quando eu vejo as pessoas cometendo erros técnicos, a solução está bem aí. A solução pode estar sim no livro, pode estar sim no livro, pode. Um livro pode mudar a sua trajetória. A solução pode estar num curso. A solução ela pode estar num grupo de mentoria. Como ela pode estar num grupo de mentoria? Agora, você vai achar que vai encontrar tudo pronto, a solução perfeita, não funciona. Qualquer informação merecerá de você uma visão e uma decisão. E aí você vai ter que colocar o seu timbre, a sua marca em cima daquela informação. Por isso que algumas pessoas fazem isso aqui, com a mesma informação que outros fazem isso aqui. Ou alguns nem entendem aquilo, acham que nem prestar presta. Então, meus amigos, realmente o conhecimento é fundamental. E agora, em tempos de mundo ainda pandêmico, em tempos de ano 2020, o mundo sendo dividido entre antes e depois, o conhecimento agora vai se transformar em algo inexoravelmente importante, é implacável. E muitas empresas poderão realmente perecer por conta da falta de conhecimento, sabe de quem? Não da empresa. Do maior transformador da empresa, que é o próprio empresário. O empresário é o maior agente de transformação de uma empresa. Depois dele estão os gestores. E numa colocação dessa, nesse conteúdo que eu estou lhe passando, o gestor pode entender claramente que posição ele pode ter perante o empresário para que ele seja eficaz, para que o empresário seja realmente eficaz. Porque fora da zona de eficácia, você está realmente desperdiçando. É desperdício do foco do empresário. Qual o próximo ponto, Fred? O próximo ponto é exatamente o que eu chamo de incoerência. O que é a incoerência? É exatamente o que você sabe que é incoerência. A incoerência é aquilo que não tem sentido nenhum. É aquilo que o empresário, mesmo sabendo que é certo, ele faz errado. É quando ele sabe o que tem que fazer e não faz. É quando ele procrastina o que não é mais procrastinável. É quando ele erra e erra de maneira reiterada, sabendo que existe a informação e ele não quis buscar. É quando ele se nega a promover o seu próprio conhecimento, a buscar novas experiências e depois entra naquele tremendo muro das lamentações. E isso é um movimento que muitas vezes dói a gente ver. Mas então, se você não tem a informação, o erro é técnico. Mas se você tem a informação e não faz, aí você entrou numa área de incoerência, que quer saber, eu poderia muito bem também chamar aqui de zona de autossabotagem. Mas o papo aqui é bem focado nas questões corporativas, de tal maneira que agora você vai ter que juntar o seu propósito e também o da sua empresa, fazendo algo que você faz que tenha relevância para as pessoas, que para quem trabalha para você é relevante produzir, buscando uma liderança em qualidade. Não precisa ser mundial, cara, faz algo, o melhor. Aquilo que você olha e diz assim, nós temos uma grande qualidade no que nós fazemos. O nosso produto é realmente diferenciado pela qualidade. Isso tem um grande apelo junto às pessoas. Porque os 3 insumos fundamentais, gente, para hoje você conquistar o coração das pessoas que trabalham para você é autonomia, a busca pela excelência e o propósito. Se quem trabalha com você, o propósito dela não tem nada a ver com o seu, ou ela nem sabe qual é o seu propósito, e não vai perguntar para você se você não disser, você vai viver eternamente em conflitos. Conecte esse propósito com a sua eficácia como empresário, entendendo que é isso aqui que você tem que entregar para a sua empresa. E agora, por fim, o conceito do Jim Rohn. O Jim Rohn foi um executivo de empresas de marketing multinível na década de 50, 60 nos Estados Unidos. O Jim Rohn já faleceu, mas ele se celebrizou como um cara que se transformou num ícone do mercado empresarial americano, como o bom e velho conselheiro, que através dos seus seminários, palestras, ele transformava as pessoas. Que é exatamente o que eu acredito. Que todo mentor, como o Jim Rohn, ele tem que transformar empresas através da transformação dos próprios empresários. Porque são esses os grandes agentes de transformação de uma empresa.
Gente, não existe nada que uma empresa grande faça que uma de menor porte não possa fazer. Agora, se aquele empresário não pensa assim, quem vai fazer por ele? Ele não vai nem contratar alguém, porque ele não captou essa mensagem. E nós estamos aqui para mostrar que esse conceito do propósito, unido à eficácia, e agora vai chegar no conceito do Jim Rohn, que é o seguinte: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Olha, meus amigos, se isso acontece, veja bem, você acaba sendo a média daquelas pessoas que estão mais próximas a você. Bom, primeira coisa, Fred, com um papo como esse do Jim Rohn, você não está imaginando que isso seja um contexto assim muito segregador, muito elitista? Peraí. Pense na sua trajetória como empresário e pense em tudo que você viria ou pode fazer para que você alcance os seus resultados. Você não estaria disposto a embarcar numa visão de eficácia empresarial, não? Você não estaria disposto a embarcar num contexto que trabalhe a sua visão, decisão, implementação, gestão? Gente, tudo isso aqui, por exemplo, é o que eu trabalho na minha essência, nos meus grupos de mentoria. Porque é isso que tem que ser enxergado. Agora, se você trabalhar tudo isso e a sua média dessas 5 pessoas não estiver alinhada com essa visão, o que vai acontecer? Vai prevalecer a sua visão junto a 5 ou a das 5 com relação a você? Você vai ser engolido. Nem todas as leituras, nem todos os cursos poderão mover em você o que realmente pode acontecer dentro da sua pessoa, da sua transformação como gestor, como empresário, como líder. Se você realmente não estiver engajado num grupo que possa estar o tempo todo servindo de referência. Então, se você agora começa a buscar quem são os seus pares, 5 pessoas que você possa identificar e dizer assim: eu estarei alinhado com o meu propósito, a minha eficácia, mas o meu exemplo está vindo daqui. E aí isso começa a entrar numa zona muito importante, porque se você escolher bem, você pode fazer até com que uma dessas pessoas seja alguém que você confia, livros que você lê. O Malcolm Gladwell escreve sobre os foras de série. Esse livro está bem velhinho, vocês estão vendo aqui, está amarelo já. Caramba, ele fala a respeito da regra das 10.000 horas, que as pessoas que atingem grandes resultados, Bill Gates é um deles, passaram 10.000 horas fazendo aquilo que fazem para chegar no ponto que chegaram. Bom, claro que o Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos, realmente eles cumpriram esse modelo das 10.000 horas, mas não cumpriram sozinhos. Eles não aguentariam, eles não suportariam se eles fossem os únicos a se dedicar tão cedo a um nível intenso de aprendizagem em um ponto só, como programação de computadores, por exemplo, se eles não tivessem acompanhado das pessoas certas. E então eu realmente digo para você, se o seu conceito de eficácia estiver associado ao seu propósito, e se isso tudo estiver identificado com essas 5 pessoas, você conseguiu um alinhamento fundamental que vai promover uma mudança na sua vida, em você, na sua empresa, que você realmente não vai acreditar. Porque é realmente algo novo quando você consegue alinhar esses 3 pilares aqui, que são os 3 pontos fundamentais. Só que eu quero agora colocar aqui, existem alternativas práticas para isso, e aí eu vou falar para você do Napoleon Hill. Napoleon Hill é um cara que é um pesquisador, jornalista, escritor, que um dia recebeu um desafio de um grande magnata chamado Andrew Carnegie para fazer uma coletânea do que pensavam e sentiam, a maneira como os maiores empresários industriais americanos enxergavam, decidiam, como eles implementavam seus projetos, como eles implementavam suas operações, suas inovações e como eles geriam seus negócios. E Napoleon Hill foi desafiado a fazer um compilado geral que virou algo que é chamado de A Lei do Triunfo. Gente, eu conheço um cara que é craque nisso aqui, e inclusive ele é meu parceiro, ele vai estar conosco no Lucrativamente, inclusive ele vai estar conosco na nossa mentoria em grupo, que é o Anderson Rocha. E o programa dele é muito simples, é o Bilionários em Treinamento. E o cara tem resultados incríveis agora. Gente, esse cara entendeu
que deveria assumir o desafio que o Andrew Carnegie colocou para ele. E ele foi pesquisando durante muitos anos. E sem que eu possa resumir aqui para você um livro que tem mais de 500 páginas, vou lhe trazer um aspecto fundamental. Pessoas que realmente conseguem atingir resultados exponenciais, que se diferenciam, que alcançam o seu propósito e que o seu propósito entregue como produto, muda o panorama para muitas pessoas e, portanto, tem os seus retornos financeiros proporcionais a isso. São pessoas que estão unidas através do contexto do mastermind. Pessoas que se encontram com outras pessoas, que estabelecem uma média das 5 pessoas muito acima daquilo que elas querem ser. São pessoas que se encontram com seus pares. E segundo ele colocou, e muito bem colocado, quando você junta 1 mais 1 no conceito do mastermind, são muito mais que 3. Quando junta 3 mais 3, dá muito mais do que 6. E aí, gente, ele falou a respeito na tradução literal, né, de mastermind, ele está falando da mente superior. Aquela mente que ela é formada pelo conjunto das pessoas que fazem parte de um grupo, que é um grupo qualificado e que, portanto, ele tem um propósito, que é a promoção do crescimento de todas as pessoas que fazem parte desse grupo. E com esse formato, isso há um impacto social muito grande. Porque quantos empregos não são mais gerados à medida que as empresas crescem? Quantos benefícios não chegam sob a forma de produtos e serviços para a população quando as empresas crescem? Então, meus amigos, com esse contexto do Mastermind, ele deixou para nós uma referência. E se você for estudar a trajetória de tantas pessoas, né, por exemplo, Charles Chaplin tinha encontros frequentes com Einstein. Puxa vida, caramba, o que é que tem a ver? Como não tem a ver? Os dois foram os melhores no que eles faziam durante a sua trajetória no mundo. Aí um dia, vamos lá, você vê o Paul McCartney gravando uma música com Michael Jackson. Caramba, que coisa! Claro, porque mentes que têm essa visão atraem e são atraídas por outras mentes que têm essa visão. E eu chamo isso de mentes lucrativas. São mentes que têm na sua formação essencial a visão de que tudo pode ser multiplicado e principalmente são pessoas que não têm nenhuma cerimônia de que realmente devam lucrar nos seus negócios, porque todo empresário, antes de lucrar, ele está pagando os seus impostos de uma forma ou de outra. O Brasil é o país que mais tributa em todos que existem aí e está gerando emprego, ninguém faz nada sozinho, por mais tecnológico que seja. Então, meus amigos, que você procure encontrar a seguinte visão. Se você não planejar quem serão essas 5 pessoas e elas não forem esse mastermind, você não terá as mesmas chances de quem estiver nesse contexto. E todo empresário merece algo assim. E nesse sentido, eu quero agora fazer um convite para você. Eu falei no começo do evento Lucrativamente 2019, que vai acontecer nos dias 19 e 20, lá no Hard Rock Café, aonde nós vamos colocar lá pessoas assim de extrema relevância e, como eu disse, pessoas que eu entendo que praticam isso aqui de maneira clara, objetiva ou subliminar, mas que fazem e que, portanto, estão onde estão. Gente, e eu quero aqui convidar vocês para estar lá conosco, porque realmente vai ser um evento incrível. Agora, a profundidade de estar no Lucrativamente é algo muito interessante, porque ele não começa no dia 19, ele já começou. E se você agora fizer a inscrição, olhando aqui para esse link que está abaixo, você já vai entrar numa plataforma de conhecimento onde eu já venho tendo debates lucrativos hard case, com gente que coloca a pele em risco, que faz acontecer a cada semana 2, sempre às segundas e quintas e sempre às 20 horas. E nós estamos trazendo assim pessoas incríveis. Algumas delas, vocês estão vendo aqui os nomes e os rostos desses caras incríveis que estão vindo a estar conosco na plataforma Lucrativamente. E quando chegar lá no dia 19 e 20, eu terei também o privilégio de estar lançando mais um programa meu de mentoria em grupo para empresários e gestores, que é exatamente o Lucrativamente Prime. Lucrativamente Prime, ele está aqui, assim como ele está dentro do contexto e da forma de atuação das pessoas que eu estou convidando. Quando eu conversei com um cara como Geraldo Luciano e disse, Geraldo Luciano, você é o executivo dos executivos, você é o membro do conselho administrativo do Apvida e da Cerâmica Porto Belo. Foi vice-presidente do Grupo M. Dias Branco, mas eu queria lhe ouvir como empresário. Me diz aí quais são os teus 5 pontos fundamentais
caso empresário você vier a ser Fred, ninguém nunca me desafiou para isso. É por isso que eu estou fazendo. Porque eu quero que você faça uma entrega para as pessoas que nunca ninguém teve. E, gente, é essa a minha forma de atuar. E é assim que faremos o evento no dia 19 e 20. E é assim que vai acontecer essa mentoria empresarial Lucrativamente Prime logo em seguida. Bom, você pode fazer a sua inscrição no Lucrativamente e ter acesso a toda a plataforma nesse link que você está vendo aqui abaixo. E logo que você fizer a sua inscrição, ou talvez caso você já esteja inscrito, você vai encontrar em algum local, na página de inscrição, quando você clicar, concluir sua inscrição, vem ali um vídeo meu de agradecimento, e depois eu vou te indicar um local onde você pode ter, caso queira, algumas informações iniciais sobre o nosso programa de mentoria Lucrativamente Prime e também como você pode ter contato com as condições de pré-lançamento dessa mentoria, porque o lançamento realmente é no dia 19 e 20. E aí, gente, claro, eu ficarei muito feliz de ter você no nosso evento, ficarei feliz mesmo de poder caminhar juntos com vocês na plataforma Lucrativamente. E por fim, eu quero terminar aqui falando uma frase assim que eu acho muito emblemática, me lembra muito o meu amigo Elias Leite, porque ele é um cara que está sempre conectado com essa proposta, que é do Guimarães Rosa, quando diz: é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, é isso. Se a gente quer realmente melhorar de patamar, nós temos que estar próximo daqueles que estão fazendo a mesma coisa. E é essa também a minha entrega, além da minha experiência, o convívio com empresários, com gestores, dores divididas ao longo de um processo. São 8 semanas aí, durante 4 meses, 8 encontros. Gente, bom, tá lá. Vocês tendo interesse nessas informações iniciais, basta clicar aí no botão que vocês vão encontrar lá, Mentoria Lucrativamente Prime. Vai ser uma alegria caminhar com vocês na plataforma. Aproveitem tudo que está aí, porque tudo é para o seu crescimento e para a sua geração de grandes resultados. Eu sou o Fred Pinho e esses são os meus 3 pontos fundamentais. Eu agradeço a você. Um abraço, valeu!